Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Shana Karen, especialista em liderança e transformação digital. E eu tô aqui com o segundo episódio da nossa série Novas Habilidades para um Líder de Sucesso. Para um líder que quer, no meio de toda essa transformação que a gente está vivendo, se manter empregável, admirado e relevante. Então, segue comigo que hoje, no nosso segundo episódio, eu vou falar sobre a necessidade do líder ter uma mentalidade data-driven. Palavrinha difícil, mas eu vou te explicar. Não se assusta não que eu vou te explicar o que isso significa. Então vamos lá. O que é ter uma mentalidade data-driven? Bom, primeiro eu começo com uma frase clássica aí do mundo da transformação digital que diz que dados é o novo petróleo. O que quer dizer isso, gente? Cada vez mais, na medida em que a gente digitaliza os nossos processos, que a gente coloca sistemas, né, que começam a digitalizar os processos, a gente começa a gerar uma infinidade imensa de dados. Isso já existe, na verdade, né? O que a gente chama de Big Data já existe nas redes sociais, no Google. Então, o mundo hoje já está gerando bilhões de dados a cada minuto a respeito de como você se comporta nas redes sociais, a respeito do que você posta lá. Então, isso já acontece na nossa vida nas redes sociais. Mas isso também começa a acontecer no nosso mundo de negócios quando você começa a digitalizar processos. Então você começa a criar dados, começa a criar históricos de dados nos seus bancos de dados, que pode ser numa simples planilha de Excel ou pode ser nos seus sistemas transacionais aí da sua empresa. E o que no final das contas é ser data driven? É você saber tirar valor desses dados. É uma mentalidade que é você deixar de tomar decisões pelo simples fato do que você lembra ou do que você acha que é, e você começar a juntar dados, estatísticas, informações que te levem a tomar decisões mais inteligentes e mais consistentes e principalmente mais preditivas. Quando a gente fala de ter uma mentalidade data-driven, a gente começa a falar sobre usar os dados não só para te dizer o que aconteceu no passado, mas para começar a predizer cenários do que pode acontecer no futuro. Isso está dentro do mundo do que a gente chama de ciência de dados, né? Então, líder, parece um assunto super técnico? Parece, mas eu tenho que te dizer que um líder que está conectado com o futuro, que quer se manter relevante, empregável e ser admirado, que são esses nossos 3 pilares aqui da nossa série, ele precisa entender pelo menos um pouco a respeito do que o que são os dados da sua área, como utilizar os dados da sua área para ter mais inteligência na tomada de decisão. Então, a primeira coisa que eu te digo é, a gente sempre no mundo da administração e da liderança, a gente sempre falou que fazer gestão era cuidar desse triângulo aqui, né? Que era cuidar das pessoas, do processo e da estrutura, dos sistemas, das ferramentas e tudo mais, a estrutura do processo. Mas cada vez mais tem se discutido que essa tríade, ela tem um core central, ela tem um coração ali no meio, que é a gestão do conhecimento e dos dados. Porque de nada adianta cuidar das pessoas, cuidar do processo, cuidar da estrutura, se você não estiver gerando conhecimento e começar a cuidar e gerar informações e conhecimento através dos dados. É um novo paradigma da era digital, né? Isso não existia antes? Não, porque a gente não tinha tantos dados quanto a gente tem hoje, porque hoje a gente é digital, e o digital, a base de tudo que é digital são os dados. Então você precisa se ligar, líder, que dado passou a ter uma importância que não tinha antes. E como que você faz isso? A primeira coisa é usando dados como para ter o centro da sua tomada de decisão. Como você faz isso? Você pode começar de uma forma muito simples, que é o que a maioria de nós já faz, né? Que é medindo constantemente os resultados do seu processo.
com indicadores de resultado ou indicadores de processo mesmo, né? Que são aqueles indicadores anteriores, né? Que são o que a gente chama de Key Performance Indicators, né? Os famosos KPIs, né? Os KPIs são formas de usar o dado para entender o que está acontecendo no seu processo. Então, quando você fala, por exemplo, de um indicador de satisfação de cliente, do indicador de atendimento, do indicador de nível de estoque, do indicador da receita diária que você tem na sua loja, na sua fábrica, na sua empresa, né? Tudo isso são indicadores que mostram como que está a saúde do seu processo, como que está a saúde do seu negócio. Já é uma boa forma de começar a sua jornada data-driven. Segunda coisa é cuidar da qualidade dos seus dados. Porque existe uma velha máxima, né, gente? Não adianta você ter uma máquina da NASA para fazer cálculos super avançados se o dado for ruim. Se você colocar coisa ruim ali dentro dessa máquina poderosíssima, o resultado da máquina vai estar comprometido, porque o input principal está comprometido. Então, cuide da qualidade dos seus dados. Tenha uma estrutura de checagem da qualidade dos dados para que você também não tenha resultados dos seus KPIs enviesados. Terceira coisa, tire insights dos seus dados. E aí a gente começa a ir para um patamar um pouco mais avançado do que é ciência de dados, né? Não só comece a olhar os dados de forma descritiva, que é olhar o passado, mas comece a ter análises mais avançadas nos dados do seu processo, do seu negócio, de tal forma a entender comportamentos e até poder usar de forma a predizer coisas que possam acontecer no futuro através de meios estatísticos e tudo mais. Puxa, Shana, não faço a menor ideia como eu faço isso. Existem profissionais no mercado que são especialistas nisso, que são os famosos e tão desejados nos últimos tempos, que são os cientistas de dados, né? Mas você não precisa necessariamente ter um cientista de dados na tua área para começar a levar a sério decisões baseadas em dados. E por que isso vai te fazer mais empregável, mais relevante e mais admirado? Porque cada vez mais você vai ter uma infinidade de dados e você vai poder tomar decisões mais inteligentes e sair daquela história do que quem grita mais leva, sabe? Aquela velha história. Então não é mais assim, gente. Não é quem grita mais leva. É o que os dados mostrarem que é verdade, a gente deve seguir. O restante é só inferência, né? Existe uma frase famosa que diz, né? In God we trust, então em Deus eu acredito, para todo o resto traga-me os dados, né? E é isso mesmo. O mundo digital é um mundo em que a gente tem que tirar as inferências e a fé e começar a trabalhar em cima do que os dados estão mostrando para a gente que é verdade, né? Esse é o caminho que as maiores empresas que estão crescendo no mercado e que estão evoluindo na sua relação com o consumidor estão tomando, né? Então, quando a gente olha as big techs, né? Os grandes Facebook, Instagram, Google, Netflix, todas essas empresas muito bem-sucedidas são empresas que estão usando dados para entender o seu consumidor, para personalizar o seu produto para o consumidor e para ter uma relação com esse consumidor. Né? E isso vale para a relação com o consumidor, sim, com certeza, mas vale para o seu processo também, né? Se você não está numa área que tem relação direta com o consumidor, mas como eu posso medir o meu processo, como eu posso ter uma visão mais consistente do meu processo através dos dados. Então, essa é o primeiro viés de ser data-driven. O segundo viés, gente, é gestão do conhecimento. Puxa, e como a gente fala pouco disso hoje no mundo dos negócios, mas já faz décadas em que Peter Drucker falou que a gente estava entrando na era do conhecimento. Né? E o que é fazer gestão do conhecimento? É garantir que você consiga trazer para o seu negócio o conhecimento necessário e manter no seu negócio esse conhecimento para que você gere melhores resultados e o famoso diferencial competitivo.
E como você pode fazer isso na prática? Primeiro, gente, abra-se para referências externas. Não fica só no seu mundinho. Tem muita coisa acontecendo no mercado hoje. Muita coisa acontecendo no mercado. Startups que estão investigando e trabalhando com novas tecnologias. Outras empresas, concorrentes ou não suas, que podem ter tecnologias e formas de fazer diferente. Então, busque informações do mercado, se abra, faça benchmarks, assim você traz conhecimento para dentro da tua empresa de coisas que você pode puramente confirmar que o que você está fazendo é bom, mas se você não tiver uma referência externa, você pode estar se enganando que o que você está fazendo é bom, mas o mercado já está fazendo muitas vezes melhor que você. Então, se abra para trazer conhecimento externo através de benchmarkings que a gente fala, né? De conhecer outras empresas, entender o que startups do seu mercado estão fazendo, né? Outra coisa importantíssima, ouça o seu cliente. Interno ou externo, tá, gente? Porque às vezes a gente fala de cliente, a gente já pensa no consumidor final, né? Aquele que tá lá na ponta consumindo o nosso produto ou nosso serviço. Esse cara, sim, é importante que você ouça através de pesquisas, através de conversas mesmo. Mas às vezes o teu cliente é um cliente interno, é uma outra área ali, parceira sua, que você fornece algum produto ou algum serviço interno. Ouça esse cara. Entenda se o processo que você está fazendo está entregando o valor que ele gostaria. Ele é fonte de conhecimento para você, porque ele vai te dizer: olha, fulano, não está funcionando, tem um concorrente teu que faz melhor nisso, nisso e naquilo. Ou não, a minha necessidade não era essa, você está me entregando uma coisa que é diferente do que eu preciso. Ouvir o cliente é imprescindível para gerar novos conhecimentos para sua área e poder evoluir o seu processo. E a última coisa, gente, experimente. Se você ficar só no mundo da ideia e não testar essas ideias, você nunca vai saber se elas vão dar certo ou não. A gente vai falar mais sobre experimentação em outros episódios da nossa série, mas experimente, tire a ideia do papel, faça pequenos pilotos, né, que a gente chama pequenos protótipos da sua ideia e experimente para ver se isso vai dar certo. Teste pequeno, se fizer sentido, amplia e vai gerando mais valor. Assim você vai gerando conhecimento para o teu negócio. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é que não adianta adquirir conhecimento, se abrir, conhecer startup, e em feiras, e em treinamentos e coisa e tal, se você não souber manter o conhecimento dentro da sua empresa, do seu processo. Quantas vezes eu já vi áreas que se desmontam praticamente quando uma pessoa vai embora. Porque essa pessoa tinha todo o conhecimento, ou boa parte do conhecimento, e quando ela saiu, o conhecimento foi junto com ela. Líder, isso é sua responsabilidade. É você quem tem que garantir que o conhecimento não está concentrado numa pessoa da tua equipe, que você pode perder a qualquer momento. Isso faz parte da vida. O conhecimento tem que estar na empresa, no processo e não concentrado em uma única pessoa. Então, como que você faz para fazer isso? Primeiro, treinar outras pessoas naquela mesma tarefa, registrar esse conhecimento de alguma forma, que pode ser através de uma instrução de trabalho, a velha e boa instrução de trabalho, mas hoje, gente, existem formas muito mais interessantes de fazer isso, através de vídeos, através de áudios, através de documentos digitalizados, tem inúmeras formas de você garantir esse registro do conhecimento. E faça trocas, gere polivalência no teu time. Não deixe que uma única pessoa saiba fazer aquela tarefa, né? Tenha sempre backups, tenha sempre pessoas que também tenham aquele mesmo conhecimento, pelo menos num nível médio, e para que você consiga manter o conhecimento dentro da empresa. E caso você perca alguém, porque você deu uma promoção, por exemplo, para essa pessoa, você tem sempre o seu processo, o seu negócio sustentado em termos de conhecimento. E, gente, conhecimento é tudo no mundo de hoje. Não adianta você ter sistemas incríveis, você ter formas incríveis de fazer, se você não tiver conhecimento para fazer aquilo, né? Know-how, expertise. Então,
pense nisso, pense como que está a tua equipe hoje. Será que o conhecimento está concentrado em algumas pessoas? Será que eu tenho que pensar em fazer essa troca, gerar treinamento, gerar troca entre as pessoas para deixar esse conhecimento mais compartilhado? Pensa nisso. E por que que isso é importante e relevante para um líder do futuro? Gente, porque conhecimento é diferencial competitivo. É através do conhecimento que se gera inovação, é através do conhecimento que se gera melhoria contínua. Então, gerencie os seus dados e gerencie o conhecimento da sua equipe, do seu processo. Isso vai fazer o seu processo sustentável e evoluir continuamente. E aí, o que que você achou? Nosso segundo episódio termina agora. Se você curtiu, se isso está te ajudando de alguma forma, compartilha com alguém, compartilha com algum outro líder que você perceba que esteja aí querendo se atualizar, entender quais são as novas habilidades de um líder de sucesso para esse futuro que vem pela frente. Deixa teu comentário aí para mim. Te agradeço a tua atenção até agora. Um beijo e seja um líder incrível!